Deus. Nós vamos iniciar então a nossa lição número 2, que fala a respeito da sutileza da banalização da graça. A graça de Jesus que nos alcançou e a maneira como ela tem sido banalizada pelos cristãos. Irmão, a primeira coisa que eu gostaria de falar é que para que nós sejamos edificados na palavra, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Não é só ler a palavra, mas é memorizar a palavra, entender a palavra, para que ela possa ser processada e entre no nosso coração. Essa semana, depois de muitos anos que eu não entrava em outra igreja, eu estava em outro lugar, fora daqui, ouvi uma cantoria assim, eu falei, opa, isso é irmão cantando, né? Ouvi, falei, tem culto por aqui. Peguei, saí correndo e fui para a igreja, entrei lá. Estava uma bênção, culto, o irmão pregando, com muito vigor, tal. O irmão falou muita coisa boa, o tema era um congresso, e o tema do congresso era: e vós sereis cheios do Espírito Santo. E ele estava falando sobre isso, glória a Deus, sobre a presença do Espírito Santo em nós. Mas teve uma hora que o irmão virou e falou assim, porque inventaram essa conversa aí, de que o profeta na sua casa não tem valor, não tem honra. Na Bíblia não está escrito isso. Está escrito isso na Bíblia, irmãos? Quem falou isso? Jesus falou isso. Vai lá nos evangelhos que você vê. Então, se a gente não conhece a palavra, meu irmão, a gente vai ficar engolindo batatada de todo mundo. Glória a Deus! Está errado. Quem falou que o profeta não tem honra na sua própria casa foi o próprio Senhor Jesus. Na hora que eu ouvi aquilo, já me doeu o ouvido. Eu falei, não. Então, nós temos, por isso que a gente insiste em que nós precisamos ser crentes bereanos, que conhecem a palavra de Deus, para a gente não ser levado por qualquer vento de doutrina. Você não ouvir qualquer coisa que vem do púlpito e distorcer dentro da sua cabeça, do seu coração, toda a palavra de Deus, você entender tudo errado e guardar aquilo e ainda ensinar para o outro errado, né? A Bíblia diz também que a oração do justo pode ir muito em seus efeitos. Então, o profeta não tem honra na sua casa, mas nós podemos orar pelos nossos familiares, pedir ao Senhor para quebrantar o coração deles, para preparar o terreno, para que eles aceitem a palavra de Deus. E sim, o Senhor pode salvar a nossa casa. Então nós precisamos ter cuidado com os ensinamentos. Para a gente se defender disso, a gente tem que ter conhecimento da palavra. Nós vamos então começar sobre o nosso estudo, que é a sutileza da banalização da graça. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Vamos entender isso hoje. E a gente canta, e uma coisa que a gente precisa fazer é cantar e memorizar o que se canta. Quando você canta com o coração, você entende o que você está cantando. Você não vai cantar qualquer cântico, porque tem cânticos por aí fora que aqui na igreja o pastor seleciona bem o que a gente canta, porque todo cântico que você canta, você verbaliza a palavra e você faz declarações com as quais você se compromete, tá? Por exemplo, eu não preciso ser reconhecido por ninguém, a minha glória é fazer com que conheçam a ti. Mas se você não é reconhecido, você fica ofendido, você fica ferido. Então você está cantando uma coisa que você não vive. Muito cuidado, porque você está declarando diante de Deus. O louvor é uma declaração cantada diante de Deus. E quando você não vive o que você canta, meu irmão, você está se comprometendo negativamente com o Senhor. Isso é muito sério. Então, cuidado com o que você canta, memorize o que você canta, cante, de preferência como uma oração. Então, nós temos um cântico aqui que a gente canta há muito tempo, que é Salvo pela Graça. O pastor Rodolfo vai colocar para nós. Nós vamos cantar agora e vamos pensar, meditar nisso que a gente canta. Justificado eu fui, santificado
cantamos a palavra. Quando você raciocina e reflete naquilo que você canta, o que nós acabamos de cantar? Salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo. Não vem de mim, é dom de Deus. É o Efésios 2:8 que a gente cantou. Isso é muito sério, irmãos. A gente precisa refletir essas coisas que a gente canta. Cuidado com o que você canta, porque você se compromete com Deus em cada palavra cantada. Você está falando melodiosamente para Deus coisas que vêm do seu coração. E você está se comprometendo com Deus. Então vamos ter cuidado e prestar bastante atenção naquilo que a gente canta. Bom, então o apóstolo Paulo começa dizendo: pela graça sois salvos por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Alguém sabe me dizer o que é graça? Muito bem, favor imerecido de Deus. Anota isso na sua Bíblia. Eu anotei isso na minha primeira Biblinha que eu comprei aos 18 anos. Graça. Quem falou isso para mim, me ensinou, foi o pastor Magno Malta, que era meu pastor na época. Graça é um favor imerecido de Deus. A graça é um bem precioso de Deus para a nossa vida e por isso não pode ser banalizada. É algo muito precioso. Não há salvação sem a graça de Deus. Esse favor imerecido prova que o ser humano não tem capacidade em si mesmo para salvar-se. Mas também a graça não é uma licença para pecar, como muitos acham que seja, tá? Vamos começar aqui na nossa introdução. Nessa lição estudaremos sobre a graça de Deus. Não há dúvidas que nos últimos anos os cristãos têm demonstrado maior interesse em conhecer melhor a doutrina da graça. Nesse sentido, pode-se dizer que há um despertar da graça. Contudo, para muitos esse ensino continua ainda ofuscado. Nesse aspecto, pode-se dizer que a doutrina da graça tem sido mal compreendida, portanto mal assimilada e consequentemente desvirtuada. Muito do que se prega e se ensina como sendo o evangelho da graça nada mais é do que uma forma deturpada da graça, é a graça barateada. Outra coisa que eu queria falar com os irmãos, alertar a graça de Deus sobre nós, a graça que nos alcançou, ela nos alcança no momento em que nós entendemos que Jesus é o Filho de Deus, que Ele veio, morreu numa cruz e derramou o seu sangue para nos salvar, que nós estamos separados de Deus pelo pecado e entendemos que se não for por Deus, nós não teremos vida eterna junto com Ele. Se não for pelo sangue de Jesus sobre nós, não alcançaremos vida eterna junto com Ele. Não há outro meio para a salvação, irmãos. E o que nos alcança é a graça de Deus, a graça. Ontem eu estava ouvindo uma mensagem e o pastor falou assim: olha, todos os dias, e nós temos feito isso aqui, nós, na nossa oração diária, a gente começa agradecendo a Deus pelas bênçãos materiais. Sempre, né? As materiais. Nós agradecemos a Deus porque o Senhor nos acordou com vida, com saúde. Agradecemos ao Senhor porque Ele tem preservado a nossa casa, tem nos dado sustento, tem nos dado o alimento, a provisão, um teto para morar, tem guardado os nossos... Isso são bênçãos materiais. Quanto de bênçãos espirituais nós temos agradecido a Deus? Quais são as bênçãos espirituais? Você pode me dizer algumas? A salvação, a paz, a santificação, a redenção eterna, a graça de Deus. Isso são bênçãos espirituais. Então nós precisamos ser gratos a Deus não só pelas bênçãos materiais, mas também pelas bênçãos espirituais com que Ele nos alcança. Amém?
Então a graça tem sido muito deturpada no evangelho recente. Cuidado com aquilo que você ouve, meu irmão. Cuidado. Eu tenho pessoas que me mandam às vezes mensagens de coaches famosos, assim, de gente lotada ouvindo cada abobrinha. Vou citar aqui porque está na mídia aí, vocês precisam ter cuidado. Eu tenho alertado muitos irmãos. David Leonardo é um menino de Deus. Estou falando mal do David Leonardo, não. Um menino de Deus, foi criado dentro da igreja, salvo em Jesus Cristo. Só que o David está pregando um evangelho muito perigoso. Muito perigoso. É um evangelho 100% humanista. Toda a mensagem do David é humanista, é voltado para a valorização do homem. Irmãos, a palavra de Deus, eu já falei isso aqui, a palavra de Deus, ela não foi escrita por causa do homem, ela foi escrita por causa de Deus. Deus se revela a nós através da sua palavra. Nada aqui é sobre o homem, é sobre Deus. É sobre Deus. Então todas as vezes, um dia desse eu ouvi ele dizendo que não há oração que Deus nos responda. Aí eu botei uma lista lá de orações que Deus não responde. Deus ouve? Ouve. Mas orações que Deus não responde. João lá, declaração lá do cego que foi curado por Jesus. Sabemos que Deus não ouve a pecadores. Não ouve. E eu fiz uma carreira lá, acho que de umas quase 20 versículos de passagens que o Senhor diz que Ele não ouve oração. Fecha o ouvido. Ele escutou, mas não quis ouvir e não vai responder a oração, ou responde de forma negativa. Então, a gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente ouve. Muito cuidado. Aprenda a discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que vem do homem. Muito cuidado. Semana passada também eu tive uma experiência que eu fiquei assim, meu Deus, tenha misericórdia. Cheguei perto de uma irmã que há mais de 20 anos eu não encontrava. Nós fomos juntos, as nossas famílias fundaram a primeira igreja batista em Itaparica. Há muito tempo a gente não se encontrava. E ela chegou para mim: oi Arilma, como é que está você? Como é que está Moisés? Tudo bem e tal? E vocês estão lá naquela igreja lá em cima? Ainda estamos lá na igreja, como se a gente fosse membro da igreja, né? Acho que ela não lembrou que a gente é pastor da igreja. Ela falou assim: e a igreja lá, ela é muito animada? Quando ela perguntou se a igreja é muito animada, irmãos, eu parei assim. Eu falei: meu Deus, ela está procurando uma igreja animada? Eu ia falar com ela, falei: não, a nossa igreja não é animada, irmã, ela é comprometida. Porque o que é a igreja animada? Tem muito, não sei o que, tal, tem muita festa, tem muito, né? Isso é a descrição de igreja animada do povo aí. A igreja não tem que ser animada, a igreja tem que ser comprometida com Jesus e andar firmemente, olhando para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. A igreja tem que ser firme. Porque a animação passa. Animação passa. Determinação, firmeza não passa. Por isso que há 58 anos, eu, meu esposo, meus filhos servimos ao Senhor Jesus. Passando por intempéries, sem depender de nenhuma animação de ninguém. Nosso ânimo, a nossa força vem do Senhor. Vem do Senhor. Então, igreja animada, meu irmão, você vai entrar num barco furado. Eu falei: irmã, olha, a igreja lá, eu não sabia nem o que eu respondia para a irmã. Eu falei assim: irmã, nós temos caminhado, a nossa igreja hoje, ela está madura, está firme, sim, mas assim, não, animada do jeito que você está perguntando aí, não. Graça, Deus nos alcança pela graça. A graça é imerecida. Significa que ninguém a merecia, nem tinha como merecê-la. Nós estávamos irremediavelmente afastados de Deus por causa do pecado. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que através de um homem, Adão, entrou o pecado no mundo. E por causa do pecado nós fomos afastados de Deus. Nós nos tornamos inimigos de Deus, deixamos de ter paz com Deus. E quando Jesus vem e nos salva através do seu sangue, Deus providencia
Jesus para que o homem volte a ter paz com Deus. Volte a ter paz com Deus. Só a graça pode fazer isso conosco. Só a graça do Senhor. No segundo título que diz, a graça no contexto bíblico. A necessidade da graça. Uma das doutrinas mais bem definidas e claras nas Escrituras é a referente à queda do homem. O primeiro fato a ser observado foi o que eu falei: Adão foi um homem criado como um ser moralmente livre, podendo escolher o que fazer. Deus nos criou com livre-arbítrio, ok? A Escritura diz que Adão foi tentado, mas ele não foi coagido a pecar. Irmão, presta atenção, presta atenção. Deus o responsabilizou por sua desobediência. O primeiro homem, portanto, de forma livre e voluntária, desobedeceu e pecou. Você escolhe pecar ou não. Você escolhe pecar. Ninguém te coage a pecar. Se você adultera porque quer. Ninguém te coage a adulterar. Se você prostitui porque quer. Se você mente porque quer. Se você rouba porque quer. Se você se ira e tem ódio, você se ira porque quer. Ninguém te coage a isso. Ninguém nos coage ao pecado. Nós pecamos porque somos maus. Aí a palavra de Deus, Paulo falando assim, que porque se nós formos crucificados, como é que é? Peraí. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na fé do Filho de Deus. Quando nós entendemos o processo da salvação, entendemos que Jesus é o único caminho que nos conduz ao céu, que nos dá a condição à salvação, quando nós entendemos, nós então recebemos Jesus no nosso coração e nos dispomos a ser transformados por Jesus. E nós morremos, esse é o simbolismo do batismo, em que nós morremos junto com Cristo na sua morte e ressuscitamos com Ele para uma nova vida. A partir daí, meu irmão, você é um ser morto. Quem anda através de você é Jesus. Por isso você, como filho, tem que refletir o caráter de Jesus. Você tem que refletir o modo de vida de Jesus. Um tempo atrás eu fiquei meio assim, meio irritada, e botei um versículo lá um versículo não ofensivo, um versículo, né? Botei um versículo lá no meu WhatsApp, no Stories, que era uma indireta, né? De uma situação que eu tinha vivido. E aí logo depois uma outra pessoa, terceiro, botou para mim assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Eu falei assim: você tem razão, me perdoa. Eu tirei. Eu já falei com os irmãos aqui, tem um livro que diz: em meus passos, o que faria Jesus? Como é que Jesus se comportaria através de mim? Como é que Jesus falaria se fosse eu? Como é que Jesus reagiria às pessoas? Como Jesus faria em meus passos? Então eu tenho que viver um evangelho que reflete o caráter de Jesus em tudo, em tudo, em tudo. Irmãos, eu falei aqui que o Senhor me permitiu ir trabalhar num condomínio agora, lá na faixa de 2.000 pessoas. E Deus tem me permitido ter tanta experiência lá, que eu estou assim, muito feliz, muito feliz. Foi uma igreja que o Senhor colocou em minhas mãos lá. E assim, ontem nós tivemos uma assembleia, a primeira assembleia depois que eu fui eleita síndica. Foi uma assembleia pacífica. Eles falaram que nunca tiveram uma assembleia pacífica. Eu falo baixo com todo mundo, eu chego, dou bom dia, boa tarde, boa noite, e aquilo acalmou os ânimos das pessoas. Então assim,
Jesus se manifesta através da sua conduta. Como é que você tem tratado as pessoas? Gritando, berrando, ofendendo e papou, né? Porque comigo é assim: tomou, deu, me deu, tomou na lata. Era assim que Jesus fazia? A gente precisa pensar seriamente nessas coisas. Em meus passos, como agiria Jesus? Então, Adão pecou, foi tentado, pecou porque quis, não foi obrigado a pecar, pecou porque quis. Nós pecamos porque escolhemos pecar, tá bom? O segundo fato é que a queda também produziu consequências tanto para ele como para toda a posteridade. Nós fomos alcançados pelo pecado, por isso fomos afastados de Deus. Uma das consequências advindas da queda foi a necessidade da satisfação da justiça divina. Por isso a justiça de Deus exige a punição do pecado. Isso porque Deus, sendo justo e santo, não deixaria o pecado impune. Contudo, assim como Deus é justo, da mesma forma Ele é amor. Presta atenção. Quando Deus criou o homem, a humanidade, Deus sabia tudo que iria acontecer? Sim. Então Deus é sádico? Deus gosta de ver o homem sofrer? Não. Já falei com vocês que pensa numa linha reta infinita. Lembra que a gente aprende na aula de matemática? O infinito, a reta para lá, a reta para cá, infinito. Para cá está a eternidade. Para cá está a eternidade. Nesse pequeno pedacinho aqui da eternidade, Deus veio e criou o homem, criou o mundo, tudo que nele há, e até aqui vai ter o limite do homem. Uma breve história do homem no tempo, no nosso tempo, porque Deus não está limitado a tempo. Deus é infinito. Eternidade para lá, eternidade para cá. Nossa história, irmãos, é desse tamanhozinho aqui, ó, perto da eternidade. Por que Deus criou o homem? Deus criou o homem e o homem escolheu pecar. Escolheu pecar. Deus é justo? É. E presta atenção, Deus não é complacente. Quando a gente erra, Ele não passa a mão por cima, como a gente faz muitas vezes com os nossos filhos. Ele é justo. Então, se houve erro, tem que haver correção. Mas Ele é amor puro. E porque Ele é amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando o homem peca, Deus é justo, Deus tem que punir o homem do seu pecado. Imediatamente, pelo seu amor, que também é como a sua justiça, Deus providencia um meio de resgatar esse homem para si, através de Jesus. Então, irmãos, a graça nos alcança desde a fundação do mundo, desde Adão. Nós fomos alcançados pela graça através de Jesus, mas a graça começou lá na fundação, quando o homem peca e se separa de Deus e se afasta de Deus. Deus entra com o seu amor e providencia a graça para que ela nos alcance, para nos trazer de volta para Ele, por causa do seu amor. Mas como Ele nos dá a livre escolha, né? Como Ele nos dá o livre-arbítrio, as pessoas vão escolher querer se reconciliar com Deus através de Jesus ou não. Ele não obriga. Deus não obriga ninguém a nada. Deus não obriga ninguém a nada. A graça é algo maravilhoso da parte de Deus. A extensão da graça.
As Escrituras afirmam que Deus quer salvar a todos. Deus ama todos os homens. Logo, o mais vil pecador, no lugar onde ele estiver, amado por Deus, por isso deve ser alcançado. Essa graça é extensiva a todos os homens, ela é universal. Às vezes as pessoas confundem, olha, como que você se vê em relação ao maior pecador, ao homem mais podre do mundo hoje, o maior assassino, corrupto, coisa... Como que você se vê em relação a essa pessoa? Melhor do que ele? Já ouvi de pessoas que falam, eu não peco como ele. Peca. Nós pecamos como qualquer homem mais vil da face da terra. A diferença é que os nossos pecados são diferentes e as consequências serão diferentes para cada um. Quem matou vai ter uma consequência diferente do pecado de quem falou, às vezes uma mentirinha, né? A mentirinha branca, que não existe mentirinha branca. Mentira é mentira, verdade é verdade. Então as consequências dos pecados é que serão diferentes, mas eu sou tão vil e pecadora quanto o pior homem da face da terra que cometeu as piores atrocidades. Então quando você vê alguém que cometeu uma atrocidade e sai na mídia, não se acha melhor do que ele, porque nós não somos. Nós só pecamos diferente. Ok? Então, uma banalização e uma sutileza de Satanás agora é que a graça, ela é universal, ou seja, ela alcança todo mundo, ela é para todos, mas ela é para todos que creem em Jesus como Salvador. Só que hoje as pessoas colocam a graça como sendo universalista. O que é uma graça universalista? O universalismo prega que todos, independente de credo, religião ou arrependimento ou comportamento, serão salvos. Gente, todo mundo hoje morre, está num lugar melhor, está num lugar de luz. Tá não, irmão. Tem um monte aí que está descendo, está indo para a sepultura e está lascado. E a gente fica se iludindo. Não se iluda com isso não. Isso é banalização da graça. Deus é justo. Ele é amor. Por isso o Senhor Jesus diz que sem a santidade, Jesus ou Paulo? Agora estou na dúvida. Sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Não brinque com Deus. Com Deus não se brinca. Nós pecamos todos os dias, porque o nosso coração é mau. Às vezes a gente não verbaliza, mas às vezes uma pessoa fala conosco uma palavra que imediatamente o nosso coração se move num rancor, e a gente às vezes pode controlar aquilo e dar, mas assim a gente sente, passou o sentimento por dentro de nós, porque é a nossa natureza humana que é má. Isso é pecado também. Às vezes você nem responde a pessoa, mas quando você está cheio do amor de Jesus, você corresponde com amor. E é muito difícil, A vida de santificação é uma batalha diária. Paulo falou que passava por isso, né? Aquilo que eu não quero é o que eu faço, e aquilo que eu quero fazer eu não consigo fazer. Então é uma luta que nós temos todos os dias, mas que nós temos que vencer essa batalha todos os dias, aprendendo com o Senhor Jesus aos pés da cruz. Então, não banalize a graça. Esse negócio, sou filho de Deus também, não, a Bíblia diz quem é filho de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então não é todo mundo que é filho de Deus, não. Tem critério para ser filho de Deus. Mas o povo acha, todo mundo enganado. Não, eu também sou filho de Deus, Não, nem todos são filhos de Deus, não. São criaturas. Criatura de Deus é uma coisa, ser filho de Deus é outra, né? Ok.
Deus não é complacente, como eu já falei, Ele é justo. O que aconteceu? A graça no contexto da reforma. No contexto da reforma protestante, lá em Lutero, o que aconteceu? A gente estudou isso aqui em história, não sei se vocês lembram, mas o nível de corrupção dentro da igreja, que na época o que predominava, qual era a igreja? A igreja católica, né? Apostólica romana. O nível de corrupção era tão grande, e a gente sabe que as pessoas tinham que comprar para adquirir um perdão, tinham que pagar para adquirir perdão. Então a graça estava sendo vendida. E aí o que acontece? Lutero se levanta contra aquilo, ele entende que está errado aquilo. Então a reforma traz uma consciência às pessoas da banalização e da deturpação da graça de Deus. É de graça. A graça é de graça. Ela não é vendida. Ela não pode ser alcançada pelos milhões que alguém tem. Não pode. Ela vem de Deus. Tudo que vem para nós, de Deus, vem de graça. Eu tenho também dentro do meu coração, algumas vezes, pouquíssimas vezes, as pessoas já me chamaram para ministrar. Pastora, quanto que você cobra? Eu não cobro, meu irmão. Não. Vender o evangelho? Não. O evangelho é de graça, eu recebo de graça, tem que ser de graça, né? Mas o comércio que está tendo hoje aí, gente, é triste, muito triste. A última vez que eu fui chamar um pastor famosão aí, tá aí, fui pedir ele se ele podia vir dar uma palestra aqui na igreja. A gente entende que o cara tinha uma agenda, né, grande. Ele falou assim, o valor mínimo que a gente cobra para uma igreja desse tamanho é R$3.000, isso há uns 15 anos atrás. Eu falei, pastor, sinto muito, a gente não tem condição para isso não, muito obrigada, tá? Também não quero você aqui não, assim não. O Senhor nos dá de graça e nós recebemos de graça. De graça recebestes, de graça dai. Passa o ensinamento da palavra de Deus para o outro de graça. Fala sobre o amor de Deus. Viva a graça de Deus na vida do outro. Reflita Jesus na sua vida sobre a vida do outro. Então o que aconteceu? A reforma surgiu como uma resposta ao enfraquecimento, deturpação e negação da doutrina da graça, que no período medieval havia sido totalmente desconfigurada. Salvação pelas obras havia substituído a salvação pela fé somente, né? Então você era salvo pelas obras, você não era mais salvo pela... Isso cá na época medieval, muito depois de apóstolo Paulo, tá, gente? Isso aí... Eu não lembro qual é a data da reforma. Alguém lembra que é a data da reforma? Quando é? 1400, né? Ou seja, foi quase 14 séculos depois, né? Paulo, a igreja de Jesus, o apóstolo Paulo lá no século I, então lá no século 13, 14 vem a reforma, tá? Passaram-se 1000 e tantos anos. Então o evangelho foi totalmente deturpado, a graça foi deturpada e estavam vendendo já a graça. Aí Deus levanta Lutero para restaurar essa visão. Não, a graça ela não é através das obras, mas é mediante a fé. E como que tem sido a graça? Isso foi a graça lá no contexto da reforma. Como é a graça hoje? A graça no contexto contemporâneo, ela é barateada. Há muito a expressão graça barata foi introduzida na literatura para expressar a vida cristã nominal ou mundanizada. De fato, o evangelho expresso por alguns ensinadores não reflete mais a graça. Parece que quanto mais crescem, menos influência os evangélicos estão causando na sociedade. Vocês perceberam isso, meu irmão? Irmãos, tem 58 anos que a gente serve a Jesus. Quem mais ou menos tem a minha idade e que acompanhou a história da igreja? Quando eu era criança, não tinha ninguém dentro da minha sala de aula que era evangélico. Era difícil ter uma criança batista, presbiteriana, né? Era difícil ter. Na década de 80 houve uma explosão de avivamento, 70, 80 começou a ter uma explosão de avivamento.
E muitas pessoas foram alcançadas, né? Eu lembro que a gente orava muito também para que o Espírito Santo viesse sobre a Igreja Católica e trouxesse luz aos irmãos. E aí veio a renovação carismática e Deus tem salvado muitas pessoas dentro do catolicismo para a honra e glória dele. E Deus começou a mudar. Mas eu vejo hoje que o nosso meio evangélico, o povo está tão desorientado, é tanta confusão, tanta confusão. Nós estamos vivendo dias de muito estresse, de muito desgaste mental, de muito desgaste emocional. Estamos vivendo dias disso, mas nós devemos buscar sempre a palavra para a gente ter rumo, para a gente saber onde está indo, para onde estamos indo, com quem estamos indo. E temos um alvo, estamos numa corrida, e para a gente não se enganar, para a gente não se equivocar, para a gente não ser confundido, a gente tem que prestar atenção nessa palavra. E aí Davi vem e fala assim: olha, escondi a tua palavra onde? No meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti. Eu preciso esconder a palavra no coração para eu discernir. Para eu discernir o que vem. Se a palavra estiver em mim, quando as coisas acontecem, irmão, eu tenho discernimento. O Espírito Santo, através da palavra de Deus, ele traz para a gente discernimento, sabedoria espiritual para saber aquilo ali parece, mas não é. Aquilo ali parece não ser, mas é. E Deus vai dando discernimento. O nosso caminho tem que ser reto. Vou repetir sempre isso aqui: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É Jesus. É Jesus. Eu não olho para marido, eu não olho para filho, eu não olho para pastor, eu não olho para ninguém, eu olho para Jesus. No meio do caminho os percalços vão vindo e vão tentando embaraçar os nossos pés, e eu olho para o meu Jesus. Para o meu Jesus. Quantas pessoas no meio dos meus 58 anos que eu estou dentro da igreja servindo ao Senhor Jesus, quantas pessoas passaram e se desviaram do caminho? Ah, porque eu me decepcionei com não sei quem, decepcionei com isso, mas Jesus te decepcionou? Se você se decepcionou com alguém, é porque você não estava olhando firmemente para Jesus. Se você olhar para Ele, você não cai, você não sai nem para a direita nem para a esquerda, você vai permanecer. Então olha para Jesus. Parece que quanto mais crescem, menos influência os evangélicos estão causando na sociedade, né? O valor da graça. A salvação é de graça, mas o seu preço custou caro. Custou o sangue do nosso Senhor e Salvador. Não há mérito humano. Cristo pagou o preço e fez tudo por nós. Nada mais precisa ser acrescentado à nossa salvação. Isso é graça. A salvação, ela não vem de obras. Não é porque você é bonzinho, porque você faz tudo direitinho, que você vai ser salvo. Não vem de obras. A salvação é pela graça, mediante a fé. Isso é dom de Deus. Mas o que eu vou fazer então? Também tem outra questão, cuidado. Então se não vem de obras, eu não preciso me preocupar com as obras? Não. As obras refletem quem você é em Cristo. A sua maneira de tratar as pessoas, a sua conduta, a sua postura, sua maneira de falar. A gente canta aqui, né? Cuidado com isso que você canta. Quero ser como Jesus, andar na sua luz. Quando eu canto isso, irmãos, eu canto orando: Senhor, eu quero ser como Jesus. No meu falar, no meu pensar, no meu caminhar, quero ser como Jesus.
Eu quero ser como Jesus fez. Jesus, me ensina a ser como você foi, Jesus. Como você é, doce, meigo, manso e suave. Eu preciso aprender. Me ajuda, Senhor. Você está cantando isso, você está orando, meu irmão. Então a sua conduta, o evangelho vivo, é a sua maneira de viver. É a sua conduta diante das pessoas. Isso são obras. São elas que te salvam? Não, mas elas refletem que você serve Jesus. Elas refletem que você está na videira, porque elas produzem em você o fruto do Espírito. Qual é o fruto? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você expressa essas coisas porque Jesus está em você. Jesus está em você porque você foi alcançado pela graça de Deus. Isso não vem de você, é dom dele, por meio da fé. Amém? Concluindo,